O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nesta noite finados. Celebramos esse dia dedicado a orarmos pelos falecidos, prestarmos homenagem, visitar os túmulos, levar uma flor, acender uma vela. Na tradição, nossa tradição, na tradição dos católicos, é assim que nós celebramos finados. Celebramos com missa, celebramos com visitas, com orações, visita aos cemitérios, aos túmulos, celebramos com nossas velinhas acesas, celebramos com a oferta sincera, singela de rosas. Celebrar finados é celebrar a esperança mais forte da nossa fé. Finados, o dia de hoje não é uma celebração tão recente, ela pode parecer recente, mas ela é bem antiguinha. A gente encontra, por exemplo, lá no livro de Macabeus, Judas Macabeus dizendo da necessidade que se tinha de orar e pedir pelos falecidos. Entre os católicos, essa é uma tradição desde o século II. Já se encontrava nas catacumbas, nas paredes, inscrições com preces para os falecidos. Depois também vamos encontrando, desde o século V, na Europa católica, um dia dedicado à oração pelos mortos, mas não era dia 2, era um dia em que se rezava nos mosteiros, cada paróquia, cada diocese, cada convento, fazia as suas orações para os mortos. E é apenas a partir do século 13, 12, por ali, que a gente tem esse dia 2 de novembro, dedicado ao mundo católico para orar para os já falecidos. Numa forma também de, sobretudo, lembrar das almas esquecidas, daquelas almas que já não se rezam mais para eles. É assim que a igreja vai trazendo para perto de si essa missão também de orar pelas almas esquecidas, sobretudo as almas benditas esquecidas do purgatório. Rezar por todos os falecidos. Homenagear aqueles que também devem ser lembrados, não só no dia 2, mas devem ser lembrados
ao longo do ano. Nós rezamos na missa de sétimo dia, na missa de aniversário de falecimento. Então é forte quando a gente para e traz para dentro da liturgia das nossas missas o nome das pessoas já falecidas. Sinal que nós não esquecemos das pessoas. Fizeram sentido, faz sentido na nossa história. Finados, também de modo geral, irmãos e irmãs, é uma experiência de pedir pelas almas aflitas que estão no purgatório, para que cheguem ao céu. É pedir, numa noite, num dia como hoje, pela prece, pela súplica, pela oração, é pedir ao Senhor nosso Deus, que possam ter um pouco de consolo no purgatório, e que seu purgatório possam ser abreviados. Rezar nessa noite é o que mais podemos fazer de melhor. A gente pode fazer já pelos falecidos. Também rezar pelos mortos, rezar pelos falecidos, é uma demonstração de amor e afeto, porque deles um dia também nós recebemos amor e afeto. Um dia fomos também amados por eles, fizemos experiências de carinho, atenção e muito amor. Agora também a gente continua vivendo essa experiência na nossa oração, como demonstração do nosso amor. Também rezar pelos nossos irmãos já falecidos é pedir ao nosso Deus, pelas nossas preces e orações, que seus sofrimentos sejam diminuídos. Padre, e se a pessoa que a gente estiver rezando não estiver no purgatório, o que acontece? O que acontece com essa oração? Fica perdida no limbo do universo? Cai no buraco negro do mundo? Não. Quando nós rezamos e pedimos pelos falecidos, os falecidos não se encontram no purgatório, as indulgências dessa oração se voltam para nós, para quem as fez. Se você está rezando, por exemplo, rezando pelo meu pai 26 anos de falecimento. Se meu pai não estiver no purgatório, eu acho que eles não estão mais não, e nem no inferno também. Mas essa oração, a indulgência dessas orações retornam para mim, servem para aqueles que estão fazendo. Então, continuemos firmes na nossa vida de oração, continuemos fortes nessa experiência de salvação. Também, irmãos e irmãs, rezamos no dia 2, ele é marcado pelas velas e pelas flores. Faz parte da tradição, da nossa forma de orar e homenagear os mortos. Vamos até os cemitérios, fomos hoje até os cemitérios, e lá acendemos velas. Que sentido tem acender uma vela no cemitério, ou na capela de velas? Que sentido tem? Sentido de pedir para que as velas acesas são para iluminar os caminhos, iluminar o caminho da salvação. Simboliza isso, né? A nossa oração que ilumina o caminho das almas do purgatório. Também, nesse dia oferecemos aos nossos irmãos já falecidos, lá no cemitério, um vasinho de flor, ou uma grande coroa, um grande amalhete. Levamos flores, a verdade o fato é este, levamos ao cemitério flores. E é bonito, né, que essas flores significam para nós, simbolizam para aqueles que fazem esse gesto, a vitória da vida sobre a morte. A flor simboliza isso, né? A vida venceu mais uma vez a morte. Celebrar finados, hoje celebramos assim, é celebrar a vida. Não celebramos a morte, não celebramos a dor, não celebramos o luto, não celebramos o desespero. Celebramos a certeza da vida eterna. Celebramos a certeza da vitória de Cristo vivo e ressuscitado
sobre a morte, o mal e o pecado. Porque, como diz São Paulo, se com Cristo morremos, com Ele também nós ressuscitamos. Com Cristo vivo, a nossa ressurreição acontece. Por isso, irmãos e irmãs, nessa vida, nessa experiência de vida, guardemos bem a nossa vida, bem viver essa vida. A vida bem vivida não é a vida que é longa. Uma vida longa pode ser uma vida não bem vivida, mas a vida bem vivida, a vida vivida na fé, a vida vivida na graça, é aquela vida que é toda ela compreendida, a vida marcada pela capacidade de amar e do amor que já trazemos em nossos corações, pelo gesto de doar, da compaixão, da caridade, da generosidade. Celebrar e bem viver essa vida. Hoje também é dia de celebrar a união familiar, a nossa oração. É dia de saudade, é dia de afetos. Hoje é o dia da fé. Peçamos ao Senhor que nos ajude. Às vezes nós temos dificuldade de falar da morte para as crianças, né? Não levamos a criança no cemitério, não levamos a criança no velório. A gente vai como que tirando, como se a morte, como se não fosse nada. Que a gente possa fazer essa experiência. Levar, hoje por exemplo, é um dia bonito para se levar a criança ao cemitério. E com ela, rezar, visitar o túmulo do avô, do tio, da avó, do biso, da bisa. Visitar, levar e falar. E com ela rezar. E com ela significar essa vida. E significar a vida eterna. Do contrário, irmãos e irmãs, vamos tirando das crianças a perspectiva da eternidade. A perspectiva do céu. O céu, para as crianças, fica sem sentido. E essa vida também. Tira o sentido maior da vida. E essa vida se perde em tantas coisas, tanta futilidade. As crianças que não têm perspectiva de eternidade, não têm perspectiva de salvação, não têm perspectiva de céu, de paraíso, torna essa vida muito difícil. Muito difícil. Ocupa o coração delas com tantas coisas. E assim também é com a gente. Espero que nesse dia a gente possa ter falado para as crianças da morte, mas falado da morte que abre para a vida eterna. Mistério da morte, que é mistério da ressurreição de Cristo. É Ele que abre para todos nós a via da ressurreição eterna. Nesse dia, nessa noite, a nossa oração chega ao coração do nosso Deus. A nossa oração pelos falecidos, a nossa oração pelos nossos entes queridos, a nossa oração pelas almas mais abandonadas, lá no fundo do purgatório. Que nossa oração nessa noite atinja, chegue, alivie os tormentos e os sofrimentos. Que o Senhor receba também a nossa certeza, a nossa fé na ressurreição. Que a nossa fé também melhore a nossa vida. Que a nossa esperança da ressurreição também faça melhorar a nossa vida. Converta os nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Posso